Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Caríssimos Padre Wagner, Padre Ademir, caríssimos teólogos, estudantes de teologia, prezados irmãos e irmãs. A festa da exaltação da Santa Cruz é bastante antiga, remonta ao momento no qual foi feita a dedicação das basílicas do Gólgota e do Santo Sepulcro, exatamente no dia 13 de setembro do ano 335, pelo imperador Constantino. E no dia seguinte, dia 14, eram mostrados os restos da cruz de Cristo que a mãe de Constantino tinha conseguido encontrar, fuçando em todo canto em Jerusalém. E então, o dia 14 ficou como um momento em que se observa, se adora a Santa Cruz. O Evangelho dizia: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que quem nele crer tenha a vida eterna. Então, o que contemplamos, contemplando a cruz, é o mistério do amor de Deus, que se doa a nós. E assim, se a cruz, de um certo ponto de vista, do ponto de vista humano, dos romanos, por exemplo, é um instrumento de morte, do ponto de vista de Jesus, é o sinal mais forte da misericórdia de Deus. Como poderemos viver? Como poderemos ver? Então, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que quem nele crer tenha a vida eterna. E esta expressão, a vida eterna, é repetida logo alguns versículos abaixo, que dizer que é realmente um grande motivo para o evangelista insistir assim. E quando se diz vida eterna, não se diz apenas a vida depois da morte, mas se diz aquela vida que é de tal maneira unida a Deus, vivida na presença de Jesus Cristo, compartilhando e participando de sua vitória sobre o mal e sobre a morte, que desde já começa a ter a ser uma vida carregada de beleza, de significado, de paixão, de entusiasmo, de dedicação, de certeza. E, claro, que irá desembocar na vida eterna no sentido mais tradicional que nós conhecemos. Na primeira leitura, Moisés levantou a serpente de bronze, dizendo: quem olha aquela serpente, o que acontece olhando para aquela serpente?
a pessoa é obrigada a relembrar o seu pecado, que chamava, dizia, a leitura dizia, tenho nojo deste alimento miserável. E o nojo deste alimento miserável era a respeito de quê? Do maná, que era a graça de Deus para eles não morrerem de fome no deserto. E então, olhando para aquela serpente, eles eram obrigados a lembrar o próprio pecado, a lembrar a punição que poderia chegar até eles e, ao mesmo tempo, ali recebiam a misericórdia de Deus, que os salvava. Depois, então, o Evangelho nos fala de Jesus que é levantado na cruz, como Moisés levantou. E podemos fazer algumas semelhanças que eu deixo por conta de vocês. Quem olha Jesus crucificado, lembra que ele se doa, que é Deus. E Deus exalta este Jesus que se doa oferecendo a sua vida em sacrifício, tornando-o vitorioso sobre o mal e sobre a morte. E então, é através da cruz que a misericórdia vence. Até podemos dizer, a misericórdia de Deus nos vence, porque chega até nós de uma maneira impressionante. É como se Jesus, no alto da cruz, dissesse, tu me entregas, eu te acolho. Tu me traz, eu te abraço. Tu me negas, eu te perdoo. Tu me feres, eu dou a minha vida por ti. Este é Jesus. Este é Jesus para nós. O dom de si que Jesus faz na cruz é a manifestação da glória do ser de Deus, que é amor e que perdoa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E para já encaminhar para o fim desta breve reflexão, quero recordar uma palavra que nós dizíamos quando rezávamos o credo em latim. Nós dizíamos descendit ad infera. E agora é traduzido desceu à mansão dos mortos. Mas podemos entender que desceu, infera também é o plural neutro em latim de inferior, baixo. Desceu aos níveis mais baixos, mais radicais da fragilidade, compartilhando a condição do ser humano até o maior sofrimento, o maior abandono, a maior solidão, a sensação de fracasso, a desesperança, a rejeição. E podemos então compreender, não há condição humana que não seja, por baixa que seja, que não seja conhecida, amada, assumida, abraçada por Deus, habitada por Jesus. Espaço, portanto, do encontro nosso com Ele. Espaço da sua misericórdia vitoriosa. O que isto quer dizer? Que não tem nenhuma circunstância da vida de um homem, da vida de uma mulher, que não seja aquela circunstância também a pior possível, mesmo a pior possível, o lugar para encontrar o Senhor. E para encontrá-lo como aquele que abraça e que perdoa. Realmente, podemos dizer que disto nós podemos fazer experiência. Enquanto tem algum padre ou um bispo que fala destas coisas, fala, é legal. E depois toca a vida como sempre. Mas quando uma pessoa tem a graça
di fare a esperiência desta presença divina que entra pela ferida do nosso coração, que entra pela circunstância que nos faz sofrer e por aquilo que parece que nos leva à destruição, e o Senhor entra e nos torna capazes de uma renovação, de dar a volta por cima, etc. Nós ficamos fascinados, cativados, seduzidos, dizer, então isto, mais nada me interessa. Porque é só com Ele que a vida pode, a nossa humanidade pode encontrar aquela consistência e firmeza que não vacila, nem mesmo diante das dificuldades que inevitavelmente irão se apresentando em diversos momentos ao longo da nossa existência. Quero terminar dizendo, então, qual é a nossa parte? Como eu posso responder a uma coisa tão grandiosa que se oferece a mim? Com as palavras de São Paulo, vou dizer isso. Completo na minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo pelo bem do seu corpo, que é a Igreja. Quer dizer, a nossa parte é a possibilidade de abraçar, nós também, como Ele, a cruz que cabe a nós, com um olhar totalmente positivo, com uma positividade que depende não da nossa habilidade, porque temos quem sabe quais, conquistamos quem sabe quais capacitação, quais coisas maravilhosas, mas por causa da sua misericórdia e deste mistério que transborda e ultrapassa por todos os lados as nossas possibilidades e capacidades. De modo que a cruz que carregamos no nosso peito tem que tornar-se sempre mais este ponto de referência, de luz, sem jamais esquecer que ali é a porta estreita pela qual o Senhor passou, nós também devemos passar para ter acesso àquela plenitude de vida que experimenta também a sua vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.